Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre as previsões para o mês de maio de 2025. Bora lá entender como é que tudo isso vai funcionar. Esse mês ele pode ser dividido em três partes diferentes. A primeira parte, que é até ali mais ou menos o meio do mês, ela tem um tom bastante emocional, tá? Parte 2, que é do meio até assim a última semana de maio, já é um tom um pouquinho mais racional. Não se apeguem a datas, tá? Eu vou falando as datas pra vocês, vai estar tudo explicadinho. E a terceira parte, que é a última semana, que é quando nós temos a lua nova em Gêmeos, né? Que é o tom para fechar assim o mês de maio. Lembrando para vocês que os vídeos das previsões do mês é sobre como a gente pode viver, né, todos esses trânsitos de maneira prática. Então, de maneira geral, maio traz uma energia pra gente sair das ilusões, ver as coisas com mais clareza. É aquela coisa da gente ver as coisas como elas são, não como a gente acha que elas são, sabe? Isso ajuda a gente a viver de maneira mais consciente, né, baseada no que as coisas são de fato, né? A gente não fica naquela ilusão de ficar perdido, né? Aquela coisa toda. Também traz grandes transformações, tá? Transformações bem profundas que eu vou explicar pra vocês. Então, se você tá sentindo, a vida tá assim, cheia de mudança, né? Umas coisas por dentro, assim, que você tá sentindo, nossa, tá mudando tudo isso, o céu só confirma, tá? É isso mesmo que tá acontecendo. Então vamos entender como é que a gente lida com tudo isso, porque são coisas fortes, fortes emoções. Então vamos começar. A parte 1 que eu falei pra vocês é a parte emocional. Nós começamos o mês no dia 2 de maio, com um aspecto entre Vênus e Netuno, eles estão juntinhos. E isso deixa a gente um pouquinho confuso, disperso. A questão da ilusão que eu falei, a gente tá um pouco assim se iludindo, tanto nos relacionamentos quanto na parte financeira também, tá? Porque Vênus, ela fala desses dois temas. Então toma cuidado redobrado. Sei que o dia 2 já passou, mas esse aspecto ele ainda tá reverberando. Então, atenção com as finanças, atenção com os relacionamentos para não cair em ilusão, não achar que é uma coisa e no final ser outra, tá? Fica de olho. Muito bem, no dia 4, ontem, teve início Plutão retrógrado. Ele vai ficar até outubro de 2025. Ele fica bastante tempo retrógrado porque ele é um planeta bem lento. E aí Plutão ele fala sobre profundezas, né? Tudo que está escondido. Então essa retrogradação é pra gente reavaliar o que a gente esconde da gente mesmo, as coisas que a gente não quer encarar, o que tá lá soterrado, né? Que a gente fala, ai, deixa lá, não quero olhar. Ele vai fazer a gente olhar para isso. É um convite à introspecção que é puxado mesmo, né? É uma coisa assim bem densa, mas é importante que a gente faça essa reflexão para saber como lidar com padrões emocionais, né? Que a gente já não quer mais, padrões na nossa vida que são obsoletos, que não tem mais nada a ver com quem a gente é hoje em dia, né, com quem a gente quer vir a ser também no futuro. Então tudo isso precisa ser eliminado de uma vez por todas. Então essa retrogradação vai fazer com que a gente olhe, revire mesmo e veja o que tem que sair, o que tem que ficar, tá? Então assim, é uma coisa intensa? É, mas não é o fim do mundo. É um pouco mais chatinho, né, porque vai ficar até outubro, então é bastante tempo, mas significa que a gente tem bastante tempo para botar ordem na casa, né? Vamos dizer assim. Muito bem, passando para o dia 6, nós temos um aspecto positivo entre Vênus e Plutão. Olha aí, Plutão tá sempre na jogada, tá bem presente. Então é um bom dia pra gente estreitar laços com as pessoas que a gente gosta. Trabalhar questões de autoestima também tá bem legal, ele traz esse empoderamento aí pra gente, né? Pra gente se apoderar de quem a gente é, de quem a gente gostaria de ser, né? Então olhar pra gente com mais carinho, com mais amor, tá bem legal, um aspecto super positivo. Traz bastante oportunidades aí pros relacionamentos principalmente, então aproveita. Muito bem, no dia 10 nós temos Mercúrio em Touro, e aí Mercúrio em Touro, né, um signo de terra, ele começa a trazer um pouquinho de mais racionalidade para essas emoções todas, a comunicação fica mais prática, a gente sabe se comunicar de maneira direta, pode ser um pouquinho mais devagar, nossas ideias elas podem ficar assim um pouquinho embaralhadas, né, porque Touro ele tem a questão de não ter pressa, ele é constante, mas pressa não é com ele, então pode ser que nossas ideias estão um pouquinho devagar, é o esperado para esse aspecto. Esse posicionamento também é bem legal pra gente conseguir trocar com as pessoas, escutar os outros, como eu falei, ter mais calma na hora de se comunicar, na hora de escutar os outros também, falar sobre sentimentos. Até porque no dia 12 temos uma lua cheia em Escorpião, que olha, é babado. Lua cheia em Escorpião é sempre muito, muito intensa. A lua cheia já é intensa por si só, né? Ela já mexe com a gente, mas em Escorpião, que é o signo assim, ó, da profundeza, vocês vão sentir, tá? O negócio é bem pegado. É um momento da gente olhar pra dentro da gente, curar feridas emocionais também tá bem interessante, só que Escorpião nunca é muito fácil as coisas com ele, né? Então pode ser um desafio? Pode, tá? Mas não é o fim do mundo, todo mundo vai conseguir passar por isso. Se a gente souber usar a energia escorpiana, a gente sai muito mais forte. Escorpião fala sobre transformações, sobre sair mais forte das situações também. Então, muito legal pra gente desapegar de vícios, de obsessões, sejam elas quais forem. Questões de controle também, tá? Se você é uma pessoa que, nossa, eu sinto que eu controlo muito, queria não controlar tanto, sei que isso me faz mal, aproveita essa lua cheia que tá, ó, especialíssima, tá? E vai ter conteúdo sobre isso aqui no canal.
Eu ainda não decidi se vai ser um vídeo longo ou se vai ser um vídeo curto, né? Os shorts. Então, já ativa o sininho aqui do canal, porque o YouTube às vezes ele nem fala que saiu vídeo curto, né? Os shorts, aí você perde o conteúdo, né? Um conteúdo bom. Modéstia à parte. Mas já fica de olho, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho que é pra você não perder nada. Mas vai ter conteúdo sim, tá? E também no dia 12, um aspecto que vai estar, inclusive no mapa dessa lua cheia, é uma quadratura, um desafio entre Mercúrio e Plutão. Esse dia não é muito bom pra gente. Se puder não ter aquelas conversas, né, com outras pessoas assim muito profundas, muito importantes, deixa pra outro dia, tá? Vai ser melhor. A gente pode experimentar assim umas situações de, eu tenho razão, você não, sabe? Querer controlar a narrativa, uma impaciência, uma explosividade até então. Se der para deixar as questões de comunicação, estudos, tudo isso para outro dia, legal, melhor. Se não der, aí tem uma reunião importante, tudo bem, não tem problema, tá? Mas saiba que pode acontecer, então já fica de olho, né? Você já sabe o que esperar e já vai com mais cuidado. Então essa é a primeira parte do mês, né? Ele tem um clima mais intenso, mais profundo, que leva a gente a possíveis confusões emocionais, idealizações também, então fica de olho, tá? Vocês perceberam como é que tá intenso, né? Mas daqui pra frente vai melhorar, pode ficar tranquilo. E eu trouxe algumas dicas práticas, né, do que fazer com esse tanto dessas coisas, nessa questão emocional tão profunda. Temos dicas. A primeira coisa que eu acho muito legal quando fala de escorpião, emoção, não tem jeito, tá, gente? Anotar o que sente. Isso é muito importante pra gente ver de longe, né? Perceber, como se estivesse vendo assim de cima mesmo, o que tá acontecendo, né? Sair um pouco da perspectiva. E aí, bastante legal é se perguntar o que eu tô segurando, o que eu tô me apegando, assim, né, que não quero soltar, que já não me pertence mais no final das contas, né, que não tem nada a ver comigo, tá me machucando mais do que me fazendo bem. Faz esse questionamento aí com vocês, é uma coisa profunda, né? Se quiser fazer na semana da lua cheia, ou então, quero fazer um pouquinho depois, tudo bem também. Mercúrio tá em Touro, como eu falei, ele vai ajudar a gente a racionalizar, perceber as coisas de maneira mais concreta, tá? Mas eu acho que vai ser muito produtivo para todos nós refletir sobre isso. E a segunda dica, para quem quiser, tá? São só dicas que eu acho que vai facilitar, mas se não quiser fazer, tá tudo certo também. Escreve uma carta, como se fosse, umas frases de liberação. Como é que funciona isso? Pega um papel e escreve tudo que você não quer mais pra sua vida. Mesmo que seja pouca coisa, ou se for muita coisa, não tem problema. E é legal depois você fazer o quê? Ou você queima este papel, toma cuidado quando for mexer com fogo, sempre é bom falar. Você pode rasgar a carta depois, mas coloca uma intenção de que você tá liberando, sabe? Vou queimar ali na vela alguma coisa, pensa que você tá liberando, tá indo junto com a fumaça, tá saindo da sua vida. Se você vai rasgar, também faz isso com intenção, sabe? Rasga pensando, me livrando disso aqui não me pertence mais. É bem legal, também é bem poderoso. É uma simbologia, e isso acaba ajudando bastante a gente a passar por essas grandes transformações, essa coisa mais intensa. Muito bem, a parte 2 agora, que é a virada. Chega de tanta emoção, esse mergulho escorpiano, essa lua cheia intensa. Agora a gente sai disso pra dar uma respirada melhor. Acaba trazendo uma clareza bem grande pra gente. E o primeiro aspecto importante é uma conjunção de Sol com Urano no dia 17 de maio. E aí o que a gente pode esperar? Mudanças positivas, tá? Surpresas, insights, ideias, inovação pra nossa vida. Eu falei, né? Depois da intensidade vai vir a clareza. Esse aspecto tá bem legal pra você testar coisas novas, permitir sair um pouquinho, né, da tua rotina, do que você comumente faz, testar coisas novas. Um aspecto bastante positivo, tá? Não deixa escapar, de repente você tá querendo renovar qualquer área da sua vida. Dia 17 tá bem legal pra isso, tá? E aí, dia 20, nós temos a entrada do Sol em Gêmeos, que vai trazer leveza pra nossa vida. Gêmeos é um signo jovial, né? Ele é leve, ele encara a vida com mais alegria até, com curiosidade, que às vezes, né, depois que a gente fica adulto, a gente não tem mais curiosidade de nada. Então, isso vai ser bastante legal pra gente, principalmente depois desse mergulho, né, escorpiano aí que a gente teve. A gente fica mais esperançoso sobre o futuro, a gente se permite experimentar coisas novas, né, novas sensações, novos pensamentos, então vai ser bastante positivo e também vai ter vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Dia 25 de maio, Mercúrio já chega em Gêmeos, é bem rapidinho, né, a passagem de um signo pelo outro, são 2 semanas, mas aí a comunicação também vai ficar leve, fluida. Estão percebendo como essa segunda parte a mais leve? A gente consegue expressar melhor o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente aprende com muito mais facilidade, a gente tem gosto pelo aprendizado, como eu falei, a gente volta a ser curioso, né? Isso é importante. A gente não pode deixar a curiosidade de lado, né? Ela faz parte do ser humano mesmo, ela faz bem pra gente. É um período excelente para a comunicação em geral. E dia 25 nós temos a entrada de Saturno no signo de Áries, também vai ter vídeo sobre isso no canal. É um momento assim bem importante coletivamente falando. É um período de bastante assertividade, de bastante foco
no que a gente quer, foco em novos projetos, naquilo que a gente deseja. É sobre trazer os desejos para a realidade, né? Porque Áries é assim, ele quer fazer, ele quer real, né? Concreto. E também traz a questão da determinação e de entender que a gente consegue sim transformar, né, a nossa realidade. E tudo isso depende apenas da gente fazer o que está ao nosso alcance. Tem coisas que não estão, né? Aí a gente não tem o que fazer, mas o que está ao nosso alcance a gente precisa fazer, precisa colocar determinação, precisa acreditar, né? Que aí sim a gente consegue transformar a nossa vida. Como eu falei, vai ter vídeo sobre isso no canal, tá? Com mais detalhes. E terminando essa parte 2 do mês, nós temos do dia 22 ao dia 26 de maio, nós temos assim uma sequência de só aspecto positivo, com Marte, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então são coisas muito boas, muito proveitosas pra gente. Traz uma energia de realização, que só confirma, né, o que eu falei da questão de Saturno em Áries. Traz também uma estrutura emocional pra gente, inspiração, vontade de mudar tudo. Tá bem legal. A gente vai perceber que vai sair bons frutos de tudo isso, tá? Então o resumo da segunda parte é que depois daquela emoção toda, a gente começa a ter clareza sobre as coisas. Vai ser intenso a lua cheia? Vai, mas é ela que vai trazer a clareza que a gente precisa pra seguir daqui pra frente, sabe? É uma clareza que vem depois da dor, né? Da dificuldade que vai ser essa lua em escorpião, desse desafio, né? Não vamos botar dificuldade, desafio. Então o que o universo tá pedindo pra gente, né? Pedindo consciência, pedindo pra que a gente haja com base naquilo que foi revelado pra gente emocionalmente, sabe? Então vê aquelas coisas à tona e a gente tem que pensar o que eu faço com tudo isso. Então é o momento de aplicar tudo que a gente sentiu de maneira prática, né? De fazer as mudanças necessárias para seguir mais leve. E aí, dicas práticas para esse período. Faz uma listinha aí do que você precisa fazer. Sabe aquelas pendências que ficam? Aí vai de cada um, tá? Não pode ser coisas relacionadas à sua casa, à sua carreira, pendências, não sei, nos relacionamentos. Você escolhe. Pega as pendências aí que você precisa e escolhe uma. Tá? Que você vai falar, isso eu vou resolver ainda essa semana. Coloca essa meta, tá? Quando chegar nessa parte 2 aí do mês, pega uma semana e fala, não, essa daqui eu sei que eu vou me dedicar a resolver isso. Bastante produtivo. E aí você vai trabalhar essa questão toda, né? De raciocinar, de pensar em como resolver os problemas. Então, acho que essa vai ser uma atividade que vai ajudar bastante a gente a viver na prática todos esses aspectos aí dessa parte 2 do mês. E finalizando a parte 3, que é a semana da lua nova, né? Do recomeço. Dia 27 de maio temos a lua nova em Gêmeos. Vai ter conteúdo sobre isso também. Então essa lua nova vai ser sobre um recomeço mais leve, consciente, a mente mais aberta, ideias novas surgindo. Então a gente já passou, né? Já sentiu tudo que tinha que sentir, já organizou os pensamentos e agora vamos recomeçar de maneira mais leve. O que você vai escolher plantar para essa lua nova em Gêmeos? Já vai pensando aí. E no dia 30, finalizando o mês de maio, nós temos uma conjunção entre Sol e Mercúrio. Então, clareza mental, expressão das ideias, comunicação, foco em entender e resolver as coisas também, tá? Vai estar excelente. Vai fechar o mês com chave de ouro. E aí uma dica prática para esse finalzinho é criar uma nova intenção aí para sua vida, com base em tudo que você aprendeu, né, durante esse mês. Cria uma intenção, coloca isso, né, repete isso para você também. Depende se você quiser colocar uma palavra, uma frase assim que vai te guiar durante esse mês de junho, também tá bem legal, né, para você ficar focado, não perder assim de vista os seus objetivos, tá bem legal. Então essas foram as previsões do mês. Sempre lembrando, gente, que as previsões não é para aprisionar a gente, não é que o universo tá tentando controlar a astrologia, então ela controla tudo. Não é sobre isso. A astrologia, ela vem pra mostrar pra gente o que a gente pode esperar e aí conseguir dançar, né, conforme a música, vamos dizer assim. Em maio tem essa questão, né, bem pegada, no começo vai estar bem assim, bem intenso, mas depois vai suavizando, vai trazendo clareza pra gente. E por mais que seja desconfortável, né, às vezes a clareza, ela vem assim, as coisas, agora eu entendi, mas tá desconfortável. Isso, na verdade, é o que vai ajudar a gente a seguir em frente. Então tá desconfortável? Tá, mas vamos pensar direitinho como é que a gente pode sair desse desconforto, o que tá nas nossas mãos, né, o que a gente pode fazer. Então maio é sobre isso, tá? E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, compartilha com alguém também que gosta de astrologia. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube tá terrível com essas coisas. Você não perde nenhum conteúdo. E eu vejo vocês então no próximo vídeo do canal. Um grande beijo